Bom dia, hoje nós vamos estar falando sobre clareamentos, quais os tipos e quais as diferenças. Muitas vezes os pacientes chegam no meu consultório e me perguntam assim, doutor, qual a diferença entre o clareamento caseiro e o clareamento de consultório? Qual a diferença aí? Vamos lá, a diferença é que a gente precisa entender o seguinte, o clareamento caseiro ele é um clareamento que ele requer mais paciência. Paciência por quê? O tempo para clarear é maior, porque ele demora em média de 3 a 4 semanas. Existem dois tipos de clareamento: o clareamento caseiro que a gente vai fazer de noite, noturno, e o que faz de dia, o diurno. A principal diferença é o que? O tempo que vai. Um você vai ter que virar à noite, você vai ficar de 6 a 8 horas, o outro você vai ficar de 1 até 3 horas. Mas a grande pergunta do clareamento caseiro é: você está disposto a ficar todo dia com aquela plaquinha? Porque muitas das vezes o paciente vem, faz a moldeirinha, a plaquinha, aplica o gel, só que ele não tem aquele compromisso de fazer diariamente. E chega uma hora que ele passa a não ver mais os resultados. Por quê? Porque simplesmente ele parou de utilizar. Ele vê que clareou até um ponto e fala, doutor, não está clareando mais. Mas quando a gente pergunta, você está usando? Ele fala assim, doutor, estou tão corrido que eu não estou. Então, uma coisa a se pensar na hora de fazer o clareamento caseiro é, você vai ter o compromisso, você vai ter essa questão do tempo. Isso é muito importante você pensar, porque às vezes chega gente no consultório e fala, vou num casamento daqui a uma semana. Então, esse tipo de clareamento, por requerer tempo, ele não é indicado. Outra coisa que a gente tem que ver é o seguinte, eu como especialista em dentística, eu indico que o quê? Clareamento, mesmo que seja o caseiro, ele tem que ser feito com supervisão do dentista. Não é só ir no consultório, pegar a moldeirinha, pegar o gelzinho, não. Ele precisa ter essa supervisão, por quê? Existem alguns casos que o paciente começa a reclamar de sensibilidade, começa às vezes a moldeira tá vazando gel, começa a inflamar e irritar os tecidos gengivais. Isso tudo é muito importante a gente ver para evitar qualquer tipo de complicação no futuro, tá bom? Outra coisa, vamos passar para o clareamento de consultório. Clareamento de consultório, a maior diferença dele é que enquanto o clareamento caseiro a concentração do gel é muito baixa, o clareamento de consultório ele tem esses princípios ativos, esses princípios clareadores numa concentração muito alta. Então ele requer uma supervisão, ele requer uma aplicação específica, ele requer que você isole a gengiva para não encostar na gengiva e correr risco de dar quelação, dar uma queimação. Mas uma coisa que a gente tem que ver, que é uma grande vantagem dele, é o seguinte: você vai fazer 1, 3, máximo 4 sessões e você já vai conseguir ter valores em clareamentos bem satisfatórios. Então ele joga com o tempo a favor dele, porque ele vai clarear numa velocidade maior e isso a gente tem que levar em consideração. O que vai fazer a gente escolher entre 1 a 3 ou até 4 sessões é o que? As manchas que ele tem. Porque a gente tem que analisar isso. O paciente às vezes tem um nível de manchamento maior que você vai ter que fazer mais sessões para conseguir ter um valor satisfatório. Então, a principal diferença dos dois, fator tempo. Você vem aqui no consultório, as consultas são normalmente de 1 hora, 1 hora e 10. O outro você já vai fazer em casa, mas você precisa fazer todo dia, no mínimo 1 hora. Então você tem que pensar nisso. Eu tenho disponibilidade para fazer qual tratamento? Isso é uma coisa que tem que ser avaliada. Outra coisa que é muito legal, quando você for fazer clareamento, não é só clarear, você precisa pensar que o quê? É contraindicado fazer clareamento em pacientes que possuem tártaro, possuem muita placa bacteriana, possuem gengivite. Por quê? Não vai ter um valor satisfatório além de irritar essa questão da gengiva do paciente. Pacientes muito jovens, adolescentes às vezes querem fazer, a gente às vezes não vai fazer tanto clareamento nele, por quê? Para não correr o risco de irritar a polpa e acabar dando um canal nesse dente. Então a gente vai medir isso, a gente vai mensurar com raio-x para a gente poder ver e acompanhar esse paciente. Pacientes grávidas, não tem na literatura nada que contraindica, mas também não tem nada na literatura que diga que é indicado fazer em gestante que não corre risco. Então a grávida a gente pode esperar acabar a gravidez, a gente pode tentar fazer um bom polimento nesses dentes para deixar numa cor legal para o grande dia do nascimento da criança, mas clareamento em si é legal a gente esperar passar a gravidez. Pacientes que têm muita restauração em dentes, já restauraram muitos dentes. Sempre lembrando, resina
Porcelana não clareia. Então, se você tem muitos dentes restaurados, principalmente aonde você consegue ver, é legal a gente pensar que o quê? Vamos clarear os dentes e quando acabar o clareamento, a gente vai ter que trocar essas restaurações, vai ter que trocar essas cerâmicas para ficarem tudo da mesma cor e poder ter uma harmonia. Então, a gente precisa pensar nisso. Vou clarear? Tenho os dentes restaurados? Tenho que ter esse controle. Última coisa que eu quero falar é o seguinte, o que a gente deve evitar? Por mais que a gente faça um clareamento, a gente tire todas as manchas, a gente limpe o dente, a gente tem que pensar que o quê? Quanto mais você puder evitar de fazer uso de materiais que vão pigmentar o seu dente, legal. Vamos tentar dar uma segurada. Café, refrigerante, principalmente os refrigerantes que levam mais corantes, vinho, ketchup. Por quê? Eles sempre vão tender a pigmentar mais. Não posso tomar, doutor? Não, você pode utilizar todos os produtos, mas utilizou, vai lá e escova o dente, para não deixar ficar esses pigmentos por longo tempo e voltar a manchar dente. Outra coisa que eu indico, no período de clareamento, é a gente fazer o uso de pastas de dente à base de potássio, porque elas previnem muita sensibilidade, porque o potássio ele inibe a resposta dolorosa do dente para o cérebro. Então a gente pode tentar utilizar pastas, vocês vão ter N marcas que elas vão ser próprias para sensibilidade. Nesse período de clareamento é muito legal, porque vai dar essa grande reforço e evitar dor. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar. Qualquer dúvida, qualquer curiosidade, deixa seu comentário aqui embaixo e vamos fazer clareamento. É muito indicada, a técnica é muito segura, a gente só precisa ter um acompanhamento de um bom profissional para poder nos ajudar a escolher qual é melhor para a gente, tá bom? Muito obrigado, só deixar a pergunta para vocês. É só deixar aqui embaixo. Obrigado.